Meus irmãos e irmãs, estão no dia 9 de setembro, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós hoje no Evangelho vemos uma interpretação da lei, do preceito religioso daquele período. Os fariseus, eles procuraram entender por que Jesus estava colhendo espigas em dia de sábado, que não se poderia naquele período. E até hoje também para a espiritualidade judaica, é sempre o sábado, ele é dedicado para o descanso, para a oração, portanto, se é pedido para não se fazer nada. Mas Jesus aproveita a ocasião para fazer uma reflexão com os discípulos e também com aqueles que o acompanhavam ali naquele momento. As orientações, os preceitos, os mandamentos, eles existem. Não é que nós podemos manipulá-los de acordo com aquilo que seja o conforto da forma com a qual nós queremos viver esses mandamentos. Vocês imaginem se, por exemplo, muitas vezes, quando nossas mães pediam para que pudéssemos estudar e nós com preguiça não gostaríamos e não queríamos ir para a escola, e mesmo assim nós fazíamos aquilo que elas pediam, que os nossos pais pediam, para que dessa forma, hoje, olha só, agradecemos pela insistência, mesmo sem vontade, mas nós aqui estamos e hoje nós estudamos. A mesma coisa acontece com os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, eles existem, são orientações que servem para poder saber o direcionamento que devemos ter na nossa vida, mas é claro, muitas vezes pode acontecer que nosso estado de alma não coincida, ou então a nossa interpretação não consiga entender por que eu devo fazer isso, não devo fazer aquilo conforme a lei, ou os mandamentos de Deus. E aqui no Evangelho nós então estamos vendo uma coisa muito interessante. Jesus, ele fala dos mandamentos, ele existe, mas é necessário também podermos ver o que está por trás desses mandamentos. E ele diz assim: "Vocês por acaso não percebem que Davi e seus companheiros, quando sentiram fome, pegaram os pães do templo que eram reservados somente aos discípulos, aos sacerdotes? Será que vocês não lembram disso?" Ou seja, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, a adaptação que devemos fazer, tendo como base o porquê que aquele preceito ou aquele mandamento, ele é oferecido para todos nós. Para tudo se tem sempre um fundamento, uma fundamentação, se tem sempre um motivo pelo qual nos é apresentado então tudo isso. O que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje é que antes de podermos dizer se somos de acordo ou não com o preceito, o mandamento, algo que ele nos pede, ou que a igreja nos pede, ou que a religião nos pede, devemos entender qual é a fundamentação ou o motivo pelo qual isso nos é apresentado. Certamente não é para o mal, é sempre para o bem. E sendo para o bem, mesmo que muitas vezes o conceito de bem não seja como aquele que nós gostaríamos, mas tenho certeza que os mandamentos de Deus servem para que a gente possa vivê-los e saber encontrar a presença de Deus na vida de cada um de nós. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.